Queria pedir para os irmãos abrirem a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Hoje é o Dia das Mães e o motivo da gente ler esse texto hoje é que nós vamos falar sobre Débora. Débora é uma juíza de Israel que se auto-intitulou Mãe de Israel. Nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes vamos estar tratando da história de Débora. Ela fala assim, no versículo 7 do capítulo 5: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Mãe porque assumiu o seu povo com o amor de mãe, porque estava em sofrimento. Mãe porque amava o seu povo como filhos. Mãe porque, como profetisa de Deus, era cheia do Espírito Santo e tinha visões a respeito do povo de Israel. Ela via um futuro glorioso do Estado de Israel. Ela via a redenção que viria através de Jesus, a redenção de toda a humanidade. Ela era daqueles poucos que tinham um relacionamento tão próximo com Deus, que por isso entendeu que tinha que reagir à situação que acontecia no seu país naquela época. Não somente quanto aos erros dos israelitas, quanto à idolatria que eles praticavam, mas também quanto ao estabelecimento do seu povo como nação. Somente uma mãe cuida assim dos seus filhos. Somente uma mãe, somente o amor de mãe leva uma mulher em cerca de 1200 anos antes de Cristo a agir como ela agiu. Juízes 4, vamos ler os versículos de 1 a 9. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, em Ramá e Betel, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei,
porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Essa história aqui precisa de uma introdução. Não sei quantos talvez tenham conhecimento do que é o livro de Juízes. Juízes é o sétimo livro da Bíblia, né? O Pentateuco, Gênesis, Deuteronômio, Josué, Juízes. Nós estamos falando de uma época imediatamente após a libertação do povo de Israel do Egito, e agora eles entram na terra prometida, em Canaã, né? Moisés morre, Josué assume o comando e entra com o povo e passa a conquistar a terra de Canaã, terra que é dos filhos de Canaã, neto de Noé, né? Noé, sem Cão, Jafé, de Cão, Canaã, neto de Noé. Esses povos que habitam essa região, desde quando Abraão chegou, são os cananeus. Moisés traz o povo que estava no Egito e volta para a terra que Deus deu a Abraão, né? Só que agora tem vários povos ali ocupando a terra, né? E aí a dificuldade, a gente vai ter que tomar a terra, porque os caras estão morando lá. E Deus, eu vou lutar por vocês. E eles dominam a terra. Essa é um período assim, difícil, né? Porque o povo de Israel, na primeira vez que tomaram conhecimento da terra, eles viram gigantes habitando na terra. Eles devem ter visto esse jogador de basquete que tem nos Estados Unidos, de 2,5 metros de altura, e deve ter se intimidado. O judeu, normalmente ele é baixinho, né? Não sei se naquela época também era, mas ele é baixinho. Eles olharam aqueles caras gigantes, se intimidaram, ficaram 40 anos. Só então, quando morreu aquela geração, Josué entra com eles, né? Dentro da terra prometida. E Deus, como disse, ia lutar por eles, né? Então tem momentos que chove pedra do céu e acaba com o exército oponente, e eles dançam ao redor de uma muralha impenetrável de Jericó, e ela rui abaixo, matando todo mundo dentro do lugar. E Deus já teria feito isso 40 anos atrás, mas os caras se intimidaram com o tamanho deles, né? Então foi assim, eles entraram. Só que muitas nações ainda permaneceram. Então, por exemplo, Josué, ele ataca Azor, que é essa terra desse rei Jabim. Inclusive era um Jabim que estava lá, provavelmente um descendente dele agora, porque isso aconteceu 200 anos antes de Débora, de Baraque, né? Então 200 anos antes, Josué ataca e queima a cidade, mata Jabim e queima a cidade, mas sempre sobrou alguns e o povo se reconstitui. Em 200 anos novamente Azor se estabelece. Azor é hoje um dos mais importantes sítios arqueológicos de Israel. Ele está no norte do lago de Genezaré, né? Ele está e é objeto de muita pesquisa, de muita informação para nós hoje, né? Então tudo isso aí a gente pode tirar alguma coisa da história, né? Ler um pouquinho da Bíblia, né? Esse Jabim, que era rei lá em Azor, ele estava poderoso agora. Já na época de Josué, ele unificou alguns povos cananeus para lutar contra os hebreus, quando eles estavam entrando. Não teve chance nenhuma, não preciso falar, porque o Senhor estava sempre à frente deles, então não teve chance nenhuma. E agora novamente ele se fortalece e tem um exército forte, poderoso. O povo, os descendentes de Abraão, os hebreus, assumem os seus. Foi dividida a terra toda, né? Os 12 filhos de Jacó seriam os herdeiros, mas houve alguma mudança no meio do caminho.
José, por exemplo, quem assume são os 2 filhos de José, e Efraim e Manassés, e Levi passa a não ter terra, porque a descendência de Levi atuaria no serviço religioso de Israel. Então ele não teria terra. Então os 2 filhos de José ocupam o lugar de Levi e o lugar de José. Por isso que a gente não vê José naquela descendência, embora ele fosse filho de Jacó. Se você ver a divisão, você vai ver exatamente esses nomes. Dividido o território, eles dominam esse território como uma tribo e perdem um pouco dessa unidade como nação, como irmãos, como tribo de Israel, como povo de Israel. Eles perdem um pouco essa unidade. A Bíblia diz ali, interessante, um pouquinho à frente, em Juízes 21, 25, se você abrir aí, Juízes 21, 25, ele fala assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Opa! Cada um fazia o que achava mais reto. Então o que acontecia? Foi um período difícil de Israel. Cada um fazia o que achava mais certo? E não tinha rei, não tinha nada. Então foi um período entre 1300 e 1050 antes de Cristo, tá? Foi um período de muita instabilidade política, religiosa e espiritual, muita instabilidade, altos e baixos. Em um dado momento o povo estava servindo a Deus, em um outro imediatamente após eles estavam adorando os Baalins, os deuses dos cananeus. E aí, quando eles começavam a adorar os deuses do cananeu, Deus permitia o povo que estava ali ao redor dominar sobre eles. É exatamente o que acontece aqui. Você vê que no começo do texto que nós lemos, fala assim, e aqui já é ela é a 4ª juíza de Israel. Eles vão ter 13 com Samuel, que é o último juiz e profeta, mas eles vão ter 12, inclusive Sansão é um deles, Gideão é outro, alguns juízes conhecidos da Bíblia, que a gente ouve mais falar as histórias. Então ela é a 4ª juíza de Israel. Deus fala exatamente assim no texto: os filhos de Israel tornaram a fazer. Cada vez que eles faziam o que era mal, permitia uma opressão de um povo cananeu que sobreviveu ali, que cresceu no meio deles, e eles começavam a oprimir o povo de Israel. O povo se assentou na terra e não se importou em se organizar militarmente. Eles eram agricultores, eles cuidavam da terra, cuidavam de ovelhas, cuidavam para alimentar-se, para poder sobreviver, e é isso que eles faziam. Mas os que estavam ao redor não, esses lembram, né, que nem Azor, né, lembra de que Josué detonou a cidade deles, e aquela questão ficava passando de pai para filho, até que eles cresciam e queriam dominar o território para expulsar, porque eles não queriam acordo nenhum com os israelitas. E aí acontecia isso. Então Deus permitia, eles começavam a adorar deuses falsos, ir atrás de deuses falsos. Aí Deus levantava um juiz. Quando eles clamavam, né, foi exatamente o que aconteceu aqui, que Deus entregou-os nas mãos de Jabim, rei de Canaã. E esse cara tinha um cara perverso no comando, que já tinha ganho algumas batalhas contra israelenses, contra tribos diferentes, né? Que é esse Sísera, que era um cara novo de idade. Ele não era mais velho não, era um cara novo, mas já tinha tido várias vitórias, porque era um cara voltado à estratégia militar, né? E virou comandante do exército do rei de Canaã, né? E aí clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porque 20 anos de opressão, 20 anos em que as aldeias, os lugares que ficavam separados, com sítios, que a gente chamaria de sítio, mas com fazendas onde se criava, não se sustentava, porque eles avançavam e tomavam tudo da produção daqueles israelitas que estavam no local. E isso foi acontecendo por 20 anos, e começa a criar um incômodo incrível, né, para o povo de Israel. E aí eles clamam ao Senhor, né? Clamaram os filhos de Israel ao Senhor. E aí, porquanto, eles falam: por que clamaram? A gente quer viver aqui, mas está difícil, porque o cara lá tem 900 carros de fel,
Dizem que Jabim tinha um exército de uns 300 mil, imagina, 200 anos, que foi destruído quase que totalmente Azor. Ele tinha um exército já também feito coligação com outros cananeus, de 300 mil homens, e eles tinham em cerca de 3 mil carros de combate, bigas, né? Carros de combate da época, não eram tanques, eram essas bigas puxadas por cavalo, onde eles tinham uma plataforma para passar, flechar o povo oponente e passar, e então eles tinham vantagens, se deslocavam com rapidez. E esse cara tinha 900, só esse é o comando desse comandante aqui, ele tinha 900 bigas, 900 carros de ferro, né? E oprimiam duramente os filhos de Israel, diz a Bíblia aqui. Débora era profetisa. O que a Débora fazia? Ela atendia o povo, ela julgava o povo. Então nós estamos em conflito, eu e o outro aqui, poxa, eu estou cuidando de carneiro, né? E o outro está plantando determinada, e aí cria problema, um do lado do outro, os carneiros dele comem o meu negócio aqui, com a minha plantação aqui e tal, e criava conflitos. Então por isso os juízes atuavam. Juízes eram líderes que Deus levantava para ajudar o povo de Israel, porque eles não tinham reis, lembram? Então essa juíza, Baraque era outro juiz, Baraque da tribo de Naftali, e ele julgava mais ao norte. Naftali, eu queria ter trazido para mostrar no mapa para vocês, mas Naftali e Zebulon são tribos que estão mais ao norte, e foram as tribos que mais eram atingidas pelo rei Jabim, porque ele é ao norte, na região da Galileia, ele é ao norte do mar da Galileia, né? Quando isso acontece, né, Débora se levanta, né? Por quê? Porque nenhum outro homem do povo de Israel, eles tinham 900, se acovardaram, nenhum outro homem se levantou, Então Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo de uma palmeira que já era chamada palmeira de Débora, tanto que ela estava ali atendendo, fazia fila para julgar os problemas do povo, porque reconheciam nela como uma mulher que era profeta, reconheciam nela uma mulher com sabedoria divina, reconheciam nela justiça, e ela fazia justiça em Israel, e tinham um respeito por ela como nenhum outro homem. Então é um negócio interessante, porque a gente sabe qual era a condição da mulher nessa época. Imagina que ela provavelmente, a gente não tem isso nos textos, mas ela era casada com Lapidote, provavelmente tinha filhos, porque era considerada uma mulher abençoada, com sabedoria, e com o Espírito Santo como profeta. Nós estamos falando, gente, de um período diferente do que é hoje. A igreja, a vinda de Jesus, distribui o Espírito Santo a todos nós, a mim e a você. Todos nós temos o Espírito Santo. Naquela época não. Sobre algumas pessoas, para um determinado fim, Deus derramava o Espírito Santo. Quando era profeta, era assim, eles não emitiam uma profecia que não fosse precisa e verdadeira, e acontecia exatamente como eles falavam, tanto que eles não falavam de si mesmos, eles usavam sempre uma frase: assim diz o Senhor. É diferente a dispensação do Espírito no Antigo Testamento e no Novo Testamento, completamente diferente, tá? Então nesse caso, você está vendo uma mulher que julgava o povo. Agora imagina você, e agora nós vamos pensar um pouquinho sobre qual era a situação da mulher naquela época, e como é possível. Se você imaginar que uma mulher hoje lidera, isso é comum. Nós já vimos
a Alemanha, aqui no Brasil já foi presidenta, né? A Alemanha, temos lá primeiras ministras, temos a rainha da Inglaterra. A gente entende que hoje não é que está bom, está muito aquém ainda esse negócio, né? Mas a mulher é tratada um pouco diferente do que era na época de Jesus. Mas a mulher naquela época, assim como na época de Jesus, ela nem era contada entre as pessoas. Quando eles falavam que tinha 3 milhões de pessoas saindo do Egito, da escravidão do Egito, eles contavam homens acima de 20 anos, mulheres e crianças não eram contadas. Aquelas multidões que Jesus alimentou, ele falava de homens, 5.000 homens, entende? Acima de 20 anos, a mulher nem era contada, a sua voz não era ouvida, ela não poderia falar com ninguém que não fosse o seu pai, os seus irmãos e o seu marido. Você tem noção? O rosto geralmente protegido por lenço. Você entende que essa mulher rompeu uma barreira impressionante cultural da sua época? Que mulher! Então você ouvir hoje falar que uma mulher que é política e comanda um país, é normal. Mas nessa época era inusitado. Seu testemunho não era aceito nos tribunais. Os discípulos ficaram na dúvida quando as mulheres vieram dizer que viram Jesus. Imagina ela dirigindo a palavra, uma fila de problemas, de conflitos em que ela, por causa da sua sabedoria, imagina que devia ser mais do que qualquer outro juiz, a sabedoria dela. Por quê? Porque eles iam lá e tinham um respeito com ela impressionante. E ela julgava multidões lá no centro. Se você olhar a região de Efraim, que está no centro do território de Israel, né? Abaixo tem o sul, acima o norte de Israel, que é onde estava Zebulon e Naftali, mas ela estava aqui no centro, e ela julgava os casos de Israel, era juiz que julgava em Israel, e era uma líder. Então Deus levantava essas pessoas, dava uma condição sobrenatural do Espírito Santo. Cada um atuou de uma forma, né, gente? Cada um atuou de uma forma. Você lembra de Sansão, a história de Sansão, você lembra de Gideão. Então essas histórias, cada uma tem uma característica de um jeito, e a Débora era outra, né? Que também era uma juíza, e assim foi. As mulheres nem comiam com os homens, elas serviam o pai, o marido, os irmãos, e se retirava, ia comer num outro ambiente. Elas nem comiam ao mesmo tempo, para vocês terem uma ideia como era a vida da mulher naquela época. Extremamente triste saber isso, né? Mas é assim que era. E ela se intitula mãe de Israel. Quando ela vê o sofrimento do povo, ela reage. Ela reage. Com certeza uma mulher que tinha um relacionamento com Deus, espiritualidade impressionante, porque sabia qual era a vontade de Deus para Israel. Ela sabia que aquilo estava fora do eixo. E aqui o que eu quero parar aqui e pensar um pouquinho o que fez essa mulher ser tão singular no seu tempo. Por que Deus escolheu essa mulher para liderar Israel nessa batalha contra um poderoso, um forte inimigo de Israel, que os homens temiam? Eles viam e falavam: não vai dar. Quais são as características de uma mulher que faz diferença em qualquer lugar e em qualquer geração? É mais ou menos isso que eu gostaria de parar e pensar com os irmãos nesse texto, na vida dessa mulher, de 1.200 anos mais ou menos antes de Cristo. Quando a gente pensa em uma pessoa assim, né, que faz diferença na história, a gente pensa: mas esse cara era
ó concurso, o cara era genial, o cara era poderoso, era forte, o cara era o tal, ele era o tal. E quando a gente estuda personagens, a gente começa a olhar melhor e percebe que não é bem assim. Eles não eram os Vingadores, né? Já que está na moda é o filme dos Vingadores. Eles não eram os Vingadores, super fortes, com superpoderes. Eles eram homens como eu e você, mulheres como eu e você, e essa ainda numa condição ainda inferior, porque era uma mulher. E a gente pensa, não, mas esse é superior aos demais, né? Então, ele está muito distante, né, de nós. Por isso, né, está justificado. Eu não saberia, não conseguiria. A gente sabe que é por causa da intervenção divina na vida deles, mas a gente sempre acha que aquela pessoa ela é superior aos demais. Então por isso que ela foi assim, né? Mas quais são de fato as características que a vida de Débora nos revela nesses textos? Ela recebeu o poder do Espírito Santo, é verdade, sabedoria do Espírito Santo, é verdade. Mas o que levou Deus a conceder a Débora todo esse quinhão para ela julgar a nação de Israel? Ser uma juíza, uma líder, uma comandante militar, religiosa. O que Débora de fato fez? Débora era profetisa. Então ela tinha o dom da profecia, tinha a profecia, era uma profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Então, o que é um profeta? O que faz um profeta? O profeta do Antigo Testamento é alguém que Deus separa para uma obra, para uma mensagem ao povo específica, uma mensagem que possui autoridade, tá? E as qualidades que ela tem para transmitir é dada por Deus, inclusive interpretando essa mensagem. Então muitas vezes eles fazem profecias que eles mesmos não sabem exatamente, mas eles levam a mensagem conforme é dada. E muitas vezes eles não só sabem, como eles interpretam essas mensagens e passam para o povo. O profeta ou a profetisa era primariamente um homem de Deus. Você pode olhar nas escrituras a característica de todos eles. Você poderia dizer que o primeiro profeta foi Moisés. Então um homem que tinha um relacionamento com Deus próximo, assim como uma mulher, no caso Débora, alguém que recebe a palavra de Deus e transmite ao povo na solução dos conflitos da vida. Então esse é um profeta. Então nesse sentido nós já temos muitos profetas no seio da igreja de hoje, né? Pessoas que aconselham, que dão conselho, que motivam pessoas, né? No sentido da vontade de Deus, no sentido da palavra de Deus. Agora de uma forma um pouco diferente, que o Espírito foi concedido sobre toda a carne, né? Agora essa mulher que é profeta tem uma coisa interessante, ela é capaz de ter visões de fé, porque quando ela chama Baraque, você vê aí no texto, quando ela chama Baraque, ela manda chamar Baraque, no versículo 6, ela mandou chamar a Baraque, e ela fala tudo o que ele ia fazer. Ele não tinha feito ainda, né? Ela chamou ele, vem cá, Deus não falou contigo não para você subir lá no Monte Tabor e levar 10.000 homens da tribo? Ela já sabia o que tinha que levar, porque Deus já tinha falado para ela. Provavelmente Deus falou com o Baraque também, só que ele não aparece no circuito, né? Ela então chama ele, vem cá, Deus não falou com você sobre isso? Acaso Deus não falou com você para fazer isso? Ela era profetisa, ela tinha visões, né, dessas coisas, ela sabia. Eu não sei como é que funciona bem isso, e a gente também não tem isso descrito nas escrituras, mas ela tinha visões. Mas eu já vi alguma coisa próxima, né? E aí eu queria partilhar com os irmãos uma experiência. Em 87,
86, 87, eu conheci o pastor Nivaldo Nassif, né? E estava se iniciando a cena. Ele vinha algumas vezes pregar, pregou numa conferência missionária nossa, ali na igreja metodista. E ele estava, naquela época eu fazia filmagens de aniversário, de casamento, eu trabalhava, me virava, tinha uns 3 empregos, trabalhava de manhã, de tarde, de noite e de madrugada às vezes, né? E fazia filmagens. E aí, como ele vinha fazer conferências, eu colocava, gravava as conferências, e eu vi poucos caras com tanta eloquência como esse homem. Ele era pastor da Igreja Batista de Vila Prudente na época, e ele era capaz de arrancar o choro e o riso da igreja, uma igreja grande às vezes. Ele arrancava o choro da igreja, impressionante, só com palavras. Eu nunca vi um cara tão eloquente como aquele cara, um dom de Deus. E ele começa agora a trabalhar no centro de São Paulo, e ele trazia essa experiência nessas conferências missionárias. Ele trazia as experiências dele, de expulsão de demônios lá, de pessoas que estavam no meio da Cracolândia, que na época não era Cracolândia, né? Era a zona do Baixo Meretrício ali, né? E então tinha alguns irmãos lá que começavam a se organizar para recuperar pessoas homossexuais, prostitutas, né? Travestis, drogas, tudo isso já se envolvia. Homens de rua, não era tanto como é hoje, mas era bem intenso. E eles começam a se organizar ali no centro. E aí um dia eu fui lá, fiz umas tomadas com ele para ele fazer um trabalho de divulgação. A gente se conheceu naquela época e andava junto ali no centro de São Paulo, isso em 86, 87 mais ou menos. E aí nós fomos lá tal, e eu vi ele falando: sabe o que a gente precisava ter aqui? A gente precisava ter uma igreja plantada aqui. Você vê como é visão, como profecia é impressionante. Você não tem essa noção, né? E eu ouvi ele falando, gente, lógico que eu não dava risada, porque ele falava isso com ardor, né? Interno, né? Mas eu falava: isso não vai acontecer. Eu confessei isso para ele muitas vezes aí no decorrer desses anos. Cara, você falava aqueles negócios, esse cara tá doido, não vai conseguir nada disso, ele não vai, tá maluco, né? O que ele queria? Uma igreja plantada ali no centro, voltada para a conversão das pessoas ali. E o que mais ele falava? Ele falava: olha, e seria bom, porque quando esses caras estão envolvidos com drogas, eles não se recuperam se eles ficarem aqui no meio, porque os mesmos caras vêm aqui atrás dele, fornecem, ele já está dependente, ele quer a droga, então ele volta a consumir e tal, e as prostitutas estão aqui no meio, tem a pressão dos gigolos e tudo mais. Ele falava tudo isso. Então a gente precisava tirar daqui. Então a gente, eu sonho com um sítio fora de São Paulo, onde a gente pudesse levar esse pessoal para conseguir a recuperação deles. Então precisava de uma igreja ali no centro, precisava de um sítio lá não sei aonde, e depois a gente podia trazer eles para uma casa de recuperação, onde eles se reambientavam, depois de conseguir se libertar das drogas e todos os seus problemas. Então eles poderiam vir para essa casa, e eles chamaram de Casa da Família. Isso foi tudo em 86, não tinha nada disso, eles não tinham nada lá. Eles não tinham nada, eles andavam na rua, eles começaram a pregar em uma porta dessas de loja. Era um local onde entrava o carro, né? Então tinha, portanto, um pouco mais da largura de um carro, né? E abria a porta, entrava, era uma borracharia que arrumava pneu ali no centro de São Paulo, ali. Já nem existe mais, agora tem uma escola lá, no local, né? Construída. E eles entravam ali, faziam o culto ali na sexta-noite, evangelizavam na rua, e começou a gente se converter, e ele começou a sonhar com isso. Então ele tem sonhos, ele tem visões que Deus dá de fé, uma visão profética mesmo. E não demorou muito tempo, gente, a coisa começou a acontecer. Apareceu gente que doou coisa para eles, doaram sítio, doaram. Aquele Shalom lá foi doado nesse contexto. Só que para eles não serviu. Quem foi já no Shalom, o Orestes já foi, não sei se mais alguém já foi, mas aquele Shalom foi dado nesse contexto. É de um cara, acho que, se eu não me engano, holandês, que doou toda aquela terra lá para a Sena. A Sena reverteu porque não tinha finalidade deles ficarem com aquele responsabilidade, mais aquele terreno, porque eles já tinham um sítio de 40 e tantos alqueires. Eles ganharam terreno no centro, construíram onde é hoje a creche, né? Eles construíram uma igreja ali, só que aí ganharam o maior, e aí construíram a igreja de fato, que é lá onde está a Sena hoje.
ali na rua General Osório. No General Osório é a creche, é a General Couto Magalhães, do lado ali da Aurora. Eles montaram ali a comunidade Nova Aurora, e assim vai. E aí eles ganharam apartamentos. Eles têm uns 3 ou 4 apartamentos ali para os missionários se colocarem ali e morarem ali e poderem atender na cena, e assim vai. Impressionante. Então são visões de fé que um profeta tem, que a gente não sabe exatamente como é que isso funciona. Eu não acreditava. Eu falei, cara, eu tenho que te confessar um negócio. Na época que tu me falava tudo, ele tinha falado tudo isso para mim, eles não tinham nada. Tinham lá um local onde trocava o pneu, arrumava o pneu, que era de um membro da igreja dele, que foi cedido para fazer na sexta-feira à noite um culto. E aí a gente lá tocava, fazia a banda lá, levava a banda, tocava, e começava a entrar gente, prostituta, travesti, aquele pessoal tudo lá, traficante, tudo sentava lá para ouvir a palavra, e muitos se convertiam. Ele batizava, sabe onde? Naquela banheira, na banheira que você vê se o pneu está furado, é onde ele batizava os caras. Você acredita? Então, gente, é isso. Ela teve visão, ela olhou e falou: olha aqui, vai com 10 mil para o Monte Tabor. Por que o Monte Tabor? Podia ser qualquer outro. Por que o Monte Tabor? Como ela pode? Não é a estratégia dela. Ela não era uma estrategista militar, mas era uma mulher que andava ali com Deus. E o fato dela andar ali com Deus, ela conseguia ver a derrota de Císera, poderoso comandante do rei cananeu. E ela passa isso para Baraque. Aí o Baraque lança o desafio: bom, veja, eu vou morrer lá. Ele pensou certamente assim, eu também pensaria assim. Não quero condenar o Baraque não, porque eu acho que eu também pensaria assim: vem cá, tu vai me levar para lá, eu vou lá, morro lá, corta a minha cabeça lá, você tá. Não, é assim, se você for, então eu vou. E ela prontamente, no versículo 9, né, ela fala: certamente eu irei, porque ela sabia quem é que havia falado com ela, e que aquilo não era algo do devaneio feminino, né? Que às vezes pode ser que o Baraque tenha pensado, porque a gente não tem chance com 10 mil. Eles tinham 300 mil homens, 3 mil carros, mas eles pensavam naqueles 900 porque estavam situados próximo da região em que eles estavam, Zebulon e Naftali. E o comandante que comandava esses 900 carros, e essa era a preocupação deles. Falou: não vou conseguir sobreviver a uma batalha dessa com 10 mil homens. Você levanta 10 mil homens. E aí o que ela fez? Ela ficou parada. Não, eu vou com você, tá certo? Eu vou com você, né? E é o seguinte: vou também atrás dos reis de Israel, porque tinha que ter alguém, não tinha rei, tinha que ter alguém que unificava o povo, para que eles pudessem levantar a gente. Aliás, para levantar os 10 mil, ela foi, e vários dos reis, dos príncipes da nação não lhe deram ouvidos, e não mandaram homens. Mas Zebulon e Naftali, conforme ela já tinha profetizado, leva os 10 mil de Zebulon e Naftali, que eles vão batalhar, e Deus vai te entregar nas mãos a Císera. E ela foi com ele. Eu acredito que, sabe aqueles comandantes de guerra que faz um discurso empolgante para o exército? Eu creio que foi ela que fez, porque o outro estava ali assim, olhando meio de lado, o Baraque, era outro juiz da região de Naftali, mas estava ali meio de lado e tal. E aí eu acredito que ela foi a pessoa que conduziu, que não só motivou cada um, e isso é que eu queria chamar a atenção. Ela era uma mulher que era próxima de Deus, um relacionamento com Deus próximo, por isso era profeta, por isso era profetisa. Depois ela estava disponível. Gente, se não dá para fazer diferença nessa terra se a gente não estiver disponível, você entende isso? Se eu não estiver disposto a fazer o trabalho que Deus me colocou nas mãos, não tenho o que fazer. Quando eu estou disponível, como é o caso de Débora, até ir para uma guerra, uma mulher ir para uma guerra, uma mulher de família ir para uma guerra, claro que ela não ia trilhar a espada, e ela sabia disso. Mas pensa nessa situação:
mas ela ainda assim é importante a minha presença lá. Por quê? Porque aquelas pessoas sabiam que o que ela falava era de Deus. Ela era profetisa, e profetisa falava, naquela época, se falasse e não acontecesse, era morte. Está lá em Números 23. Se falar e não cumprir, e disser que é de Deus, e não foi, não cumpriu, é morte, apedrejado. Então o camarada pensava duas vezes para falar assim, diz o Senhor, e ser reconhecido como profeta, porque ele só ia ser reconhecido quando ele falasse e de fato acontecesse o fato. Então, se a gente não tiver disponível, mesmo ela, como ela era, uma pessoa disposta, disponível, com visões e com profecia, saiu motivando as pessoas em cada príncipe, e mesmo assim, ela teve que ir lá, pessoalmente, motivar os homens. Quando ela chega lá, eles chegam no Monte Tabor, e ele fica ao lado do rio Quizon. Eu queria mostrar isso para vocês, é muito interessante. E quando a gente olha aqui no texto, a gente vê essas partes que estão falando. No Monte Tabor, ele ia ficar com 10 mil em cima do Monte Tabor, aguardando o momento da guerra. E quando isso aconteceu, o Jabim, lá, o rei de Cananeu, que estava em Azor, soube e avisou o comandante dele. E o comandante dele, opa, é comigo mesmo. Preparou o exército. Eles calculam a história, calculam que tinha cerca de 18 mil homens e os 900, as 900 bigas, né? E em cima do Monte Tabor estava Baraque, situado para preparar a guerra contra o rei de Azor. E eles falam desse ribeiro: farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Sísera. O Monte Tabor está situado, e o rei vem, e esse comandante vem da região extrema do mar Mediterrâneo, que é onde ele morava e onde ele estava a guarnição dele. Ele vem pelo vale de Meguido, que é onde tem o rio Quizon, numa época de seca. Na época de seca, a maioria dos rios de Israel, ele era talvez o segundo mais importante, que o primeiro é o Rio Jordão, nunca seca. Mas vários rios que cruzam o território de Israel secam. Na época de seca, ele simplesmente some, fica lá o caminho dele lá, mas não tem água. Não era o caso do Quizon. O Quizon, ele ficava bem fraquinho, mas ele continuava com água. E eles, é claro, estão vindo com as bigas. E isso já aconteceu com Napoleão, por exemplo, tanto a favor de Napoleão como contra Napoleão. Napoleão teve uma época que levou uns canhões muito pesados num terreno fraco, um terreno arenoso, e não conseguiu manobrar, levou o cacete lá. E teve vezes que ele foi e eram os turcos que levaram, porque eles estavam num terreno assim. Então, essa é coisa que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui? O que foi sobrenatural aqui? A chuva. O que foi sobrenatural foi a chuva. Era uma época de seca. E seca lá é seca, né? E quando ele veio, né, no momento que por algum motivo a nossa Débora, mãe de Israel, né, em luta pelos seus filhos, já viu a mãe em luta pelos seus filhos? É pior do que o pai, viu? Você pode estar certo que é pior, porque ela adotou Israel como seus filhos, e ela deu a ordem: desce Baraque, desce com os 10 mil. Quando ele desceu, a chuva caiu, e caiu para valer. Você já viu tempestade? A gente já viu aqui, né? Tempestade, né? Quando cai, alaga tudo, né? Lá o rio se elevou de uma forma absurda, eles ficaram, muitos foram levados pela corrente, muitos, foi só o povo descer, porque eles estavam em cima das bigas e não conseguiam sair do lugar, porque elas atolaram, os cavalos se atolaram, e os caras foram só passando a espada em cada um dos caras, não sobrou um vivo.
exceto Císera, que saiu, fugiu, ficou amedrontado e fugiu sozinho, foi dar em uma tenda de Éber, era um queneu, um cara que tinha aliança com o rei de Azor. Ele chegou lá, o cara não estava, e aí falou com a mulher dele, Jael, a mulher dele: posso me esconder aqui? Posso se aparecer atrás de mim? Você, não, pode deixar. Ela tinha contato, né? Você me dá um pouco de água? Eu também quero. Você me dá um pouquinho de água? E ela falou, dou, tal. Só que não trouxe água. Água era um negócio raro, né? Ali. Mas trouxe leite de cabra. E ele tomou e caiu exausto pela fuga da batalha. Baraque, depois de acabar com todo mundo, veio no encalço dele. Só que quando ele chegou, Jael, essa mulher, já tinha dado cabo do Císera, né? Que aconteceu exatamente o que a Débora falou, que ele morreria pela mão de uma mulher que ele não teria, em consequência dele ter exigido a presença dela e não crido, né, que era Deus que estava proferindo. Você não vai levar a fama de ter capturado Císera. E quando ele foi lá, ele se escondeu, deitou, tomou leite, deitou, dormiu. E as mulheres daquela época, elas, quando habitavam em tendas, eram elas que montavam e desmontavam. Gente, você já pensou naquela época? Não tinha fralda descartável, também não tinha máquina de lavar roupa. Você já pensou? E a água, não tinha água encanada. Elas tinham que ir buscar em poços distantes da onde elas estavam. E eram as mulheres que faziam isso. E ela montava e desmontava a tenda. E muitas vezes uma chuva forte pode tirar, um vento forte, que é muito comum também na região, pode tirar a tenda. Então elas tinham que com estaca realmente aprofundar, de forma que prendia a sua tenda, a sua casa. Eles habitavam em tendas, eram nômades, né? E quando ele vai lá, ele entra na tenda e deixa eu dormir e tal. Ele deitou lá e dormiu, deu leite para ele dormiu pesadamente. Ela entrou e não teve dúvida, na fronte cravou e o martelo cravou uma estaca na cabeça de Císera e matou. Quando chegou Baraque, você viu, pode entrar, está ali, quem você está procurando? Estava lá com a cabeça rachada, morto pela mão de uma mulher, né? Conforme a profecia foi dita. Sabe, essa característica dela serve para mim, para você, você mulher, você homem, e não tem quem não possa contar com essa graça de Deus. Quando você tem um problema, uma dificuldade, e você, se você está aqui pisando na bola, e você põe o joelho no chão e clama a Deus, como era o caso do povo de Israel, Ele te enviou Débora. Eles até podiam achar, eu creio que a maioria do povo de Israel não atendeu porque ela era uma mulher. Quem estava mais no sofrimento até atendeu por causa deles estarem diretamente lidando com Azor. Zebulon e Naftali eram as tribos mais próximas de onde estava Azor, o norte de Israel, região da Galileia, norte de Israel. E aí eles atenderam, mas a maioria nem se mexeu. Judá nem se mexeu, Ruben nem se mexeu, Dan, nenhum das tribos se mexeu para acudir Israel, que seria questão de tempo. Se continuasse daquele jeito, eles iam dominar todo o território, né? Então Deus enviou Débora. Sabe, é uma coisa assim para você pensar. Nós temos que, eu estou falando agora assim de uma forma entre nós, né? Eu não falaria isso abertamente num público muito grande. Também não vou falar nada demais, algo que nós todos constatamos. A gente tem uma certa atitude dos povos extremamente brancos de muito racismo, né, em relação aos negros, né,
os povos mais morenos, né? A gente tem, e todos nós estamos nessa mesma situação, né? Porque somos um povo misturado, né? Então, se passou de 6 horas, é negro, é noite. É assim que eles pensam, né? E eles agem dessa forma. Então, nós estamos todos nesse mesmo patamar. Mas para vocês terem ideia como isso é complicado, nós tivemos uma mulher branca se candidatando a presidente dos Estados Unidos. Ainda hoje, complicado. Uma mulher branca não foi aceita em troca de um homem negro como presidente dos Estados Unidos. Até hoje uma mulher não subiu como presidente dos Estados Unidos. E a competição direta dentro do partido, onde Barack Obama foi eleito, era contra uma mulher. A dificuldade do homem em relação à mulher, ele aceita, por exemplo, alguém que ele considera uma sub-raça, não é, mas ele considera, mas ele não recebe uma mulher. Você pensa sobre isso? Que dificuldade essa mulher teve? 1200 a.C. Que mulher impressionante! Cada vez que você para pensar, você fala, que mulher! E ela de fato adotou eles como filhos, a mãe de Israel. Hoje é a comemoração do Dia das Mães, né? E ela, quando viu o sofrimento, né? Quando ela viu o sofrimento do povo de Israel e a opressão de Jabim e de Sísera, eles já não plantavam nas aldeias, não era possível, porque tudo era tomado por Sísera e os seus militares, né, da época. Então, quando ela viu isso, o povo começou a passar fome e a coisa começou a pegar, ela buscou socorro em Deus, teve visões, se dispôs e motivou para a obra de Deus. Nós precisamos de Déboras. Nós estamos numa época que a gente precisa de Déboras. Vocês podem ser mulher, pode ser homem, mas a gente precisa de seres humanos com essa atitude, que adote o nosso povo, o povo brasileiro, como uma mãe, que não aceite as injustiças praticadas, mas julgue segundo Deus, com justiça. Lá no capítulo 5, versículo 7, o que está acontecendo no capítulo 5 é uma outra visão, através de, para que ele fala em prosa e em poesia. Aqui no 5 é uma poesia, ela faz uma música, né? Onde ela narra os fatos, também uma repetição dos fatos. O capítulo 4 fala e vai ser específico na profecia e na morte de Sísera. E no capítulo 5 ela faz um cântico onde ela descreve tudo o que aconteceu. Zebulon é o povo, lá no versículo 18 do capítulo 5, é o povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram reis de Canaã, junto às águas de Meguido. E o que ela fala é a atuação de Deus. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Sísera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme nas promessas de Deus, porque o povo vai subsistir, vai sobreviver. Ela fala, desperta Débora, desperta, no versículo 12, desperta Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Ficaram desertas as aldeias, no versículo 7, em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. Desperta, Débora, desperta,
transmite esperança e justiça ao povo, transmite esperança com uma atitude de mãe, resiste o opressor. Igual amor de mãe não há. Eu não sei como é que Deus vai agir na sua vida, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei como Ele vai, não sei nem direito como Ele agiu na vida de Israel, através da Débora. A gente tem uma noção, mas foi algo impressionante, porque é colocar a vida no prego. Eu vou morrer se não for assim. Não pôs em dúvida a fidelidade de Deus. Eu sei que Débora precisava estar disponível, que ela precisava aconselhar pessoas, que ela precisava motivar pessoas. Eu sei que Baraque precisava estar ali, os 10.000 de Zebulon e Naftali, isso eu sei. Sabe por quê? Porque Deus quer usar eu e você. Eles precisavam estar ali, Débora precisava estar ali. Se ela não se levanta, e se ela não se levanta, os 10.000 estavam lá escravos até hoje. Quando nós damos passos de fé, Deus derrama a sua graça sobre nós. Então nós precisamos levantar contra as injustiças, as nossas pessoais, que nós vemos, que Deus enxerga, que Deus não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente tenha saúde, tenha vida abundante, e por isso enviou Jesus. Mas quando nós damos nossos passos de fé, Deus responde. Quando nós deixamos de contrariar a sua palavra, a sua vontade, Deus pode usar você e a mim. Se Deus usou Débora em toda essa condição subhumana, naquela época Ele pode me usar, pode usar você, pode usar cada um de nós, para fazer a diferença na sua sociedade. Se Ele pode usar a Débora, Ele pode me usar. Se Ele pode usar uma chuvinha, não foi uma chuvinha, se Ele pode usar uma chuvinha para derrotar aquela força militar impressionante que estava à disposição do Císara, e fazer ele sair correndo de medo, Ele pode me usar também, pode usar qualquer coisa, pode usar você, pode usar mim, e derrama a sua graça sobre nós. Débora, precisamos de Déboras, de mães, de pessoas que abraçam os seus como filhos. Não tem amor maior do que o de mãe. Eu poderia até não ser mãe, eu não sou mãe, mas eu tenho uma mãe, né? Você pode não ter filho, mas tem mãe. Nenhum de nós deixou de ter mãe, né? Então, gente, o amor de mãe, é isso que a gente precisa adotar como crentes em Cristo, para fazermos diferença no meio que a gente vive, na cidade de Cubatão, em qualquer lugar onde a gente estiver, no nosso trabalho, com as pessoas ao redor. Um amor de mãe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos cantar o último cântico. Amém. Vou orar, depois nós vamos cantar o último canto. Obrigado, Deus, pela Tua palavra, pela sabedoria, Deus, para cada um de nós aqui. E muitas vezes, em situações da nossa vida, nos enxergamos como Débora, alguém que precisa reagir. Muitas vezes enxergamos a nossa vida sendo tragada pelas forças opressoras, inimigas, e nós precisamos clamar a Ti, Deus, nos ajuda, para que a gente possa ver a Tua glória, e ver, Senhor, ter a visão da Tua intervenção em cada situação. Nos ajuda, Deus, ajuda essa igreja, para honra e glória do Teu nome, pedimos em nome de Jesus, amém. Amém.